Bom, nos últimos meses, vários desabamentos de prédios no Brasil mataram pessoas e feriram outras. São ocorrências na Bahia, Rio de Janeiro, agora também em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde as lajes foram caindo uma sobre a outra e resultaram na morte de uma menina e uma enfermeira. No estúdio hoje, a gente vai falar com o engenheiro Orlando Posani, que preside a Associação da Classe, para saber se temos o risco disso acontecer por aqui também, né? Vamos saber. Orlando, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Tudo em paz. Orlando, explica para nós. Quem começa a ver essas notícias, às vezes fica com medo, mora num prédio, um pouco mais antigo. Existe o risco disso acontecer em algum prédio por aqui? Olha, não é impossível, mas é altamente improvável. Certo. Tá? É a mesma coisa, você está andando aqui, pode cair um avião na nossa cabeça. Não é impossível, mas é altamente improvável. Então não há motivo para pânico. O pessoal não precisa ficar preocupado, não. De jeito nenhum. Agora, é preciso ficar atento a reformas, alterações no projeto, porque às vezes uma reforma está sendo feita no prédio onde eu trabalho, às vezes no prédio onde eu moro. É preciso ficar atento na questão da qualificação dos profissionais que estão fazendo isso? Sem dúvida. Veja bem, fazendo aí um comparativo para mais didático. O prédio é que nem um avião, tá? Não é somente uma causa que derruba. Normalmente isso é uma somatória de causas ou somatória de erros. Começando aí, o que pode derrubar um prédio? Começa às vezes num erro de projeto, um erro de cálculo, um erro de dimensionamento de fundação. Pode ser uma falha de construção, por problema de material, despreparo de pessoal, também pode causar isso. Um outro item importante, prazos e custos muito apertados. Hoje em dia, cronograma e custo é o que manda numa obra, então não dá tempo, muitas vezes, de fazer verificações, coisas do tipo. Falta de manutenção ou manutenção inadequada. Esse caso recente agora em São Bernardo do Campo, ao que tudo indica, foi uma manutenção inadequada. Apareceram trincas, isso pelo menos o que eu vi pela imprensa, né? Pelo que deu para ver. Apareceram trincas na laje de cobertura e simplesmente colocaram asfalto. Então já tinha penetrado água, já tinha ferrugem, já tinha comprometido a estrutura. Tá? E pelas fotos que eu vi, caiu a laje de cobertura em cima da laje do 13º, quebrou a 13º, duas lajes caíram no 12º, 3 lajes caíram no 11º e já chegou no térreo. Foi quebrando tudo. Foi um efeito cascata mesmo, o peso, né, uma coisa sem dúvida. Outra, né? Tá? Uso indevido. Você faz um prédio, dimensiona uma sala, por essa sala aqui foi dimensionada, por exemplo, para um estúdio, e quem vai utilizar usa para um depósito de livros ou colocar uma máquina, alguma coisa. Uso indevido, pode acontecer isso também. Modificações clandestinas. Tá? Isso é o caso do que aconteceu no Rio de Janeiro. Sim. Tá? Onde são feitas modificações sem ter um acompanhamento técnico. Pode derrubar um prédio como derrubou também, né? Outras causas que a gente pode ter são causas externas. O caso do avião que eu te falei, né? Sim, pode cair um avião. Aconteceu Você pode ter um deslizamento de terra, pode ter um terremoto, pode ter um furacão, pode ter um Bin Laden, um maluco que resolve. Então você tem N fatores. Mas de qualquer forma, né, você citou aí até que aconteceu, o que pode ter acontecido em São Bernardo, claro, é uma questão até de desatenção, uma manutenção mal feita. A pessoa que trabalha num prédio, mora num prédio, ela às vezes pode perceber que alguma coisa está estranha. Quais são as dicas que a pessoa pode perceber? Pode, mas é difícil. Tá? Bom, as dicas, eventualmente alguma infiltração, uma trinca, tá? Ruído, alguns estalos que podem ser perceptível à noite, tá? Já pode ser começo de algum problema. Mas para uma pessoa leiga é difícil. É muito difícil. Bom, se alguém quiser fazer uma reforma, então alguma alteração, qual que é a dica então? Procura sempre um engenheiro, procura saber do histórico do engenheiro, tá? Não vai só atrás de preço baixo. Tá? Um prédio é mais ou menos como uma pessoa. Tá? Você tem o esqueleto, que são os ossos, a estrutura de concreto, você tem a alvenaria, que seria a carne, né, como popularmente fala, você tem a pele, a pintura, a tubulação hidráulica seriam as artérias e a parte elétrica que seria um equivalente ao sistema nervoso. Então qualquer coisa nisso daí que deu errado, a pessoa fica doente e o prédio fica doente também. Então tem que ter manutenção. Ou seja, a gente não tem que procurar só médicos bons, tem que procurar engenheiros, arquitetos bons. A diferença, a gente costuma brincar, né, que o médico mata um de cada vez e o engenheiro mata uma porção de cada vez. Melhor nem brigar com isso, né? Tá certo. Orlando, obrigado mais uma vez então pela sua presença e pelas informações aí. Mas o importante é sem pânico nessa hora, sem né? Pânico, sem pânico. Só não precisa se preocupar. Claro. Porque às vezes é uma coincidência atrás da outra mesmo. Bom, obrigado. Boa tarde, obrigado.